Salve a todos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar apenas uma pequena palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 22, diz assim: Deus prova a Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova, ele disse: Abraão, este respondereis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tornou consigo todo dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha, pôs o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperei aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levantava as mãos, o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, filho, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Amém? Amém. Todos aqui conhecem a história de Abraão? Acredito que a maioria. Não? Mas para quem não conhece a história de Abraão, vou fazer uma pequena sinopse aqui. Deus queria levantar uma nação para si, e para começar a levantar essa nação, ele escolheu um homem. Este homem foi um homem chamado Abraão, que recebeu um dia um chamado de Deus, estando ele no local, descansando num longo dia de trabalho. Estando ele descansando de um longo dia de trabalho, alguém falou com ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. Não vou entrar nos detalhes como é que foi esse chamado, porque senão a oportunidade vai ficar muito longa. Mas a questão é que Abraão era um homem como eu, como você, comum como nós somos aqui, cheio de problemas, cheio de pensamentos, cheio de dúvidas, cheio de defeitos e também cheio de virtudes, como todos nós somos aqui. E por esse homem ser um homem que eu acredito que ele meditava muito sobre a vida, sobre a morte, sobre o que viria depois da morte, Deus achou graça na vida desse homem e disse assim: eu vou evangelizar esse homem. E o próprio Deus se apresentou para ele e falou com ele naquele dia. E naquele dia, tendo ele encontro com Deus, ele saiu para ir para o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Daí para frente, ele passou por diversas situações, mas o que mais tinha no desejo do coração deste homem era o desejo de conhecer profundamente a Deus e saber: Deus, será que a nossa vida é só isso que nós temos aqui? Será que a nossa vida é só essa que nós temos? Será que não existe mais nada além disso? Porque todos nós já pensamos assim algum dia. Todos nós aqui algum dia já pensamos: Senhor, o que vem depois da morte? O que vem depois de tudo isso? Será que a vida é só comer, beber, farrear? Né? Será que a vida é só fumar? Será que a vida é só se divertir? Ou será que a vida é só passar por problemas? Ou a vida é só trabalhar? Será que a nossa vida é tão pequenina que a gente só tem isso para se apegar nessa vida? Será que tudo que nós temos é só essa vida aqui? E Deus, olhando para o coração daquele homem, intentou no seu coração: eu vou mostrar para este homem que existe um Deus na face da terra. E Abraão começou a ter experiências sobrenaturais com Deus a partir do momento que ele caminhava até a terra que Deus tinha mandado a ele ir, até que ele chegou a um ponto de um dia, ele recebeu um grande milagre da parte de Deus. E que milagre foi esse? A sua esposa Calistéria gerou um filho, seu único filho. Um filho que ele amava de todo o seu coração, de toda a sua força, como nós amamos os nossos filhos. E ele olhou para aquele filho e disse assim: essa é a continuidade da minha eternidade. Essa é a continuidade das minhas gerações que eu te vi pela frente, porque Deus assim prometeu que ele iria ser uma grande nação. Mas Deus tinha algo mais diferente para Abraão.
tinha algo mais profundo para Abraão. Deus queria mostrar para Abraão que além dele ter uma grande descendência na terra, ele também iria ter uma grande descendência no céu. Aleluia. E colocou Abraão à prova. Às vezes nós questionamos a Deus por algumas perdas das nossas vidas, algumas coisas pelas quais nós passamos, algumas situações pelas quais nós passamos. E aqui Deus, ele coloca Abraão numa prova tremenda quando ele chega e diz para ele: olha só, eu quero teu filho como um sacrifício. E conhecendo Abraão a Deus, ele deve ter pensado assim: dura prova o Senhor lhe pediu. Será que se Deus pedisse para você abrir mão de algo que você gostasse muito, muito nesta noite em prol dele, você abriria a mão? Ou eu mesmo abriria a mão de alguma coisa que eu gostasse muito diante de Deus? Às vezes é necessário a gente abrir mão de certas coisas de nossas vidas para que a gente possa chegar mais a Deus. Às vezes a gente tem que abrir mão de um grande carro, de uma boa casa, de uma bebida que a gente gosta muito, de um cigarrinho que de vez em quando a gente gosta de fumar, de uma pessoa que só faz mal na vida da gente, mas a gente ama ela de paixão. Às vezes a gente tem que abrir mão de coisas que a gente acha que sem aquilo ali a gente não consegue viver. E Abraão abriu mão de tudo, exatamente tudo que ele tinha para chegar a Deus e dizer assim: Senhor, eu não sei o porquê, mas eu vou confiar em Ti. E confiou Abraão no Senhor. E quando chegou exatamente naquele momento ali do holocausto, meu querido, em que ele já tinha preparado tudo, que ele foi descer o cutelo do filho dele para sacrificar ao Senhor, para, não faça mal ao moço. E ali o Senhor, conforme a palavra de Abraão, providenciou ali o holocausto. Abraão olhou para o lado e viu o holocausto no campo, um cordeiro preso pelas pontas dos chifres de uma galha. Aí ele foi lá e pegou o cordeiro para sacrificar. O curioso dessa passagem, meu querido, é que exatamente neste momento, Deus se revelou para Abraão, nesse exato momento. Porque no momento que Abraão olhou para aquele cordeiro ali, ele não viu o cordeiro. Há uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, que diz assim: Jesus começa falando para os fariseus: Abraão estava ansioso para ver o meu dia, e viu, e se alegrou-se. Como assim? Como assim? Se Jesus ainda não tinha nascido quando Abraão já tinha existido? Mas ele já tinha visto Abraão. Amados, quando João Batista ele viu Jesus, não foi o que ele disse? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas quando Abraão olhou para o cordeiro, ele não viu o cordeiro, ele viu Jesus crucificado, preso pelas pontas das mãos, preso pelas pontas dos pés, aquele cordeiro, sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. E nesse momento, Abraão teve certeza da vida eterna por Deus e do nome dele escrito no livro da vida, porque ele viu o sacrifício do cordeiro e, diz a palavra, se alegrou. Noite de Santa Ceia, meu querido, se alegre, porque Deus providenciou um cordeiro que tira o pecado do mundo. E tenha certeza de uma coisa: o teu nome está escrito no livro da vida. Eu agradeço a oportunidade